quando nos submetemos a estar à frente da igreja pregando sobre o Evangelho, sobre toda a complexidade bíblica, a gente vem falar de um livro que é de uma história só. Isso exige um entendimento um pouco mais profundo, porque se nós isolarmos algumas coisas na Bíblia, a gente vai ter argumento para muita coisa. Mas a Bíblia é um livro de uma história só. E nós somos desafiados a trazer à igreja uma palavra que primeiro fale a nós. É cansativo, sabe? A gente cansa mentalmente porque a gente leva umas surras. Né, Cláudio? Você pregou aqui há pouco tempo, Joel, há poucos dias. A gente toma uma surra primeiro, para depois chegar aqui com muita humildade para falar para a igreja. E eu quero e vou trazer nessa noite um tema que nós temos vivido com muita necessidade nesses dias que estamos vivendo. Quando a gente fala em compaixão, a gente está falando de algo muito profundo, que é ir na direção de alguém, levar um socorro, levar uma ajuda, e é um ato de agir. Não é só empatia. A empatia, você pode sofrer a dor, você pode se colocar no lugar do outro, mas a compaixão, conforme a Bíblia nos ensina, é muito profundo, e eu me vejo muito distante, confessando a vocês, de realmente ser uma pessoa que tem tido compaixão. Eu preciso melhorar nisso, e talvez alguns de vocês também precisem. E a própria igreja, os próprios membros cristãos, irmãos em Cristo, têm precisado dessa ajuda, dessa ação de ir, de poder resolver, ajudar a resolver alguns conflitos, a levar uma palavra de alegria, porque aqui nós não somos felizes, nós temos a alegria em Cristo. A alegria proporcionada por sermos gratos, sabemos que somos salvos em Cristo. Mas felicidade não é uma questão dessa terra, não é? Felicidade é muito forte, a felicidade vai ser numa outra hora. Então, em hebraico, a gente tem um significado de útero, não é? A gente chega lá porque é como se fosse um cuidado de uma mãe que tem um parto, e tem um filho, e ela pode não saber nadar, mas ela entra na água para salvar um filho. Um pai também faz isso. E a Bíblia diz que Deus tem um amor por nós como um pai tem pelo filho, simbolizando tudo isso. O tema é a compaixão, o bálsamo divino para a dor e sofrimento. O bálsamo tem uma metáfora para nos ajudar a entender melhor, de uma planta medicinal do Oriente Médio, em que ali se extrai um medicamento para tirar a dor e ajudar a resolver problemas também de saúde. Claro que, quando a gente fala de um bálsamo para aliviar a dor, nós somos corpo, nós somos mente, nós somos alma, e nós temos sofrimentos profundos, que é o que a gente quer conversar hoje com os irmãos e trazer, logicamente, respostas bíblicas, porque eu não tenho resposta. A Bíblia tem, para todas essas questões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus cuida de cada um de nós de forma exclusiva e de forma individual, porque apesar de todos sermos pó, Deus sabe das dificuldades e situações que cada um vive, de cada angústia, de cada trauma que cada um carrega em sua mente e coração. E isso nos dá um alívio muito grande. Essa é uma resposta
muito boa, porque quem tem filho aqui sabe muito bem como a gente se sente quando vê um filho sofrendo ou uma filha sofrendo. E essa comparação nos ajuda a entender que como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós. Isso nos aproxima um pouco mais da nossa realidade vivida no dia a dia e nos faz ter um alívio nessa situação. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois não se realizou a cura da filha do meu povo. Jeremias, num momento também de muita dor. Aliás, o que não falta na Bíblia são personagens, pessoas que passaram, principalmente os que serviram a Deus com mais profundidade e tiveram uma missão grande com relação ao que o próprio Deus colocou para ser vivido. Essas pessoas sofreram e essas pessoas passaram por problemas muito parecidos com o que a gente vai estar relatando aqui. A compaixão, ela tem uma eficácia e os seus benefícios são tangíveis. A gente pode perceber e a gente pode desfrutar quando há compaixão. Não há nada melhor do que alguém chegue para nós com compaixão, porque aquela pessoa que está te procurando, ela está vindo ao seu auxílio e está te oferecendo uma ajuda. Essa ajuda, ela pode ser de qualquer área, uma ajuda financeira, uma ajuda espiritual, uma ajuda psicológica, uma amizade mais profunda, não é? Porque essa compaixão, a compaixão, ela tem a sua eficácia e são benefícios e não malefícios. O que a gente vê hoje são as dores da alma. As dores da alma, elas representam aqui dores profundas. Eu escrevi algumas aqui para eu não esquecer, né? Mas, por exemplo, rejeição. Talvez você se encaixe em alguma dessas dores aqui. Se eu perguntar quem está tomando algum remedinho para dormir, quem está tomando algum remédio por causa da ansiedade que está sofrendo, se está indo a algum psicanalista, algum psicólogo, algum talvez psiquiatra, se está passando por momentos de ter que buscar ajuda até médica, provavelmente tenham entre nós aqui, mesmo no tempo. Hoje mesmo a gente com um pouco menos irmãos aqui. E você que está nos assistindo também. Porque isso está sendo muito comum. Há igrejas, até presbiterianas, fazendo séries sobre isso. Séries sobre burnout, sobre esse estresse grande que todos estão sendo levados a ter, de uma forma ou de outra. A aceleração que a gente vive hoje é para darmos respostas muito rápidas e imediatas para a sociedade, para as empresas. Nós tínhamos antes, a gente entrava, talvez, meio que de forma um pouco mais organizada, num horário para trabalhar e saíamos num horário certo, né? Trabalhávamos muito, mas depois daquele horário a gente dava uma descansada. Agora a gente tem que tocar projetos, a gente tem que ser empreendedor. Hoje o empreendedorismo está muito grande e todo mundo tem que se virar. Só que toda essa aceleração de você comprar uma mercadoria às 10 da noite e receber 9 da manhã na sua casa, ela causa dores na alma. Ela causa um estresse nunca visto, e há pesquisas, tudo que eu falar aqui eu não posso dizer que é exatamente, porque tem várias, mas 13% dos brasileiros estão acometidos de problemas psicológicos, de traumas, de dores na alma. Estão acometidos de depressão ou de alguma coisa por aí, ou chegando lá. Então, é uma coisa muito séria dos nossos tempos e a igreja precisa estar atento a esse assunto para que a gente traga respostas bíblicas para essa situação. Os traumas, eles não são muito diferentes, mas eles são memórias que fazem com que a gente fique tão traumatizado por alguma cicatriz do passado, que isso afeta o nosso relacionamento. Isso afeta a nossa maneira de viver.
e afeta a maneira como nos expressamos, e afeta a nossa profissão, e afeta o nosso serviço a Deus, e afeta a todos nós que somos humanos. Algumas dessas igrejas que estão tratando desse tema estão dizendo que os evangélicos e crentes estão tendo mais problemas do que parece que têm, porque não aceitam a sua própria humanidade. Muitos de nós se acham muito fortes para tratarmos o psicológico, se acham muito fortes para nos compararmos a alguém que não é crente, alguém que não serve a Deus, como se fôssemos um super-herói para lidar com tudo isso. E isso não ajuda, só atrapalha quando a gente não aceita a própria humanidade que Deus aceita e vem com compaixão até nós, pela nossa própria condição humana. Então, é preciso, como igreja, entender que nós somos também humanos. A angústia é uma dor que eu não sei aqui quantos já tiveram. É uma dor de tormento, aflição, pressão, dor intensa causada por tribulações enormes. Eu, quando meu pai estava falecendo, eu estava lá no Hospital do Câncer, nos últimos dias dele, conheci uma jovem de 22 anos, que estava num estado muito crítico de saúde, e ela tinha acabado de perder um bebê e foi abandonada pelo marido depois que ela ficou doente. Conversando com ela, sinceramente, eu não sabia o que dizer. Tal era o tamanho da dor que ela estava sentindo. E eu conversando com ela, ela começou a chorar. Eu não sabia o que fazer. Eu novo também, né? E se eu der o microfone para cada um que já presenciou alguém com uma angústia muito grande, uma sensação de abandono, uma rejeição, uma injustiça, algo muito forte, vocês teriam algo para contar aqui. Porque isso tem acontecido cada vez mais. Quem se relaciona na empresa, quem se relaciona fora da empresa, quem se relaciona na igreja, sabe do que eu estou dizendo, ou não observa muito bem o que o outro está passando. A dor da alma é real, e como que a gente lida com as marcas dessa dor? Como é que a gente faz? Os impactos são duradouros de traumas na alma humana. Há uma questão desse julgamento, né, de quem é forte, quem é fraco, que, não, levanta e sai correndo, você pode, você vai conseguir isso. Porque Deus é muito maior do que tudo isso. São coisas que a gente tem ouvido por aí. E as pessoas se sentem ainda piores porque ela fala, então a minha fé é que é fraca. Então eu é que sou ruim. Eu é que sou um pecador. E é verdade, o pecado trouxe tudo isso e a gente já vai ver daqui a pouquinho. A pergunta é, você tem essa dor da alma? Tem algum trauma? Vive alguma angústia? Se não está vivendo, e você viver mais alguns anos, você vai ter. Um dia, menos dia ou mais dia, todos nós temos uma experiência amarga, uma experiência triste, porque essa é a condição da nossa terra, que o próprio Deus amaldiçoou, e não foi Satanás, não foi o diabo que fez isso, foi o próprio Deus. Onde buscar o remédio que traga um alívio imediato? E parece uma mágica, mas esse alívio só vem através do que a palavra de Deus afirma. Eu não posso afirmar nada, médico nenhum pode afirmar nada, mas a Bíblia, a única regra de fé e prática que temos, ela nos assegura de um alívio. Ela tem as respostas para isso. Mas não é dizendo para a pessoa que vai lá e resolve, porque você é forte. Não é assim, porque tem que haver quebrantamento. Isso não depende da nossa opinião, e nem da nossa hora, e nem do nosso momento, depende de Deus. Ele é quem resolve a hora. Ele é que sabe o fundo do poço que você precisa estar.
para que você suba ao poço na hora que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Não foi assim com Moisés, não foi assim com Elias, não foi assim com Davi, com Jeremias, com Isaías, com José. José só perdoa os irmãos lá na frente. Quando ele falar, então quer dizer que essa história de 7 anos aqui, de fartura, e 7 anos de miséria, por isso que eu estou aqui, para salvar minha família, meus irmãos e todo o povo. É a hora de Deus, não é a nossa hora, mas a Bíblia tem respostas e tem alívio para toda essa dor. Uma coisa que precisa ter sempre é um diagnóstico. Não dá para a gente resolver nada na vida sem um diagnóstico. A origem da dor e do sofrimento é um diagnóstico profundo. Eu preciso saber de onde vem isso para eu poder lidar com isso de uma forma mais sadia. Eu preciso saber de onde vem essa dor, por que ela acontece. Em Gênesis 3, 14 a 21, nós temos toda a história do pecado original. Nós temos toda a história da queda do homem. E nós temos um tripé muito grande aí, muito interessante, que é Deus, a serpente e o homem que toma a sua decisão quando tinha poder para tomar uma decisão. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias, todos eles da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra. Isso quem está dizendo é Deus. Então a gente precisa entender o que está acontecendo. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, deu o nome de Eva à sua mulher. Desculpa, e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Uma boa notícia no final dessa história trágica. Uma boa notícia. Deus age. E Deus vem com compaixão. Deus não só entende o sofrimento humano, Deus não só fica triste por conta disso, mas Deus age com compaixão em favor do homem. Nesse texto a gente tem o tripé que eu citei. Deus, que é o Criador, que é a autoridade, a justiça, a serpente, que é o símbolo da tentação e do mal, e o homem, a criação e o agente da escolha. A gente sabe muito bem que nós somos ruins de escolha. Nós somos ruins. Não adianta ficar culpando Adão e Eva. Nós somos ruins. Eu estou pagando preço alto na minha vida por escolhas que eu fiz. Está acontecendo comigo. Já fez escolha difícil? Já errou? Já errou, Miriam? Cláudio? Bianca? A gente paga, porque nós somos ruins desse negócio. Nós somos ruins, porque a gente não espera em Deus, e a gente só pede para Deus para confirmar e abençoar o que a nossa cachola já diz que vai acontecer. É assim que a gente faz. É quase sempre assim que a gente faz. E a gente corre riscos o tempo todo. A criação e o agente da escolha somos nós. É lógico que Cristo venceu tudo isso. Somos vencedores em Cristo. Mas estamos aqui nessa terra e precisamos entender isso. É importante entender
que é claro, sim, o pecado, a queda, é a causa dos males, é a causa de todo o sofrimento, dos traumas, da angústia, da nossa dor mais profunda, está lá. Mas a gente precisa entender que nem sempre, quando sofremos, é exatamente por conta disso. Não é só isso que acontece, porque nem todo sofrimento é punição do pecado. Poderíamos dar vários exemplos aqui, bíblicos, até nossos, mas em João 9, de 1 a 3, houve um questionamento com Jesus com relação a isso, porque tudo era ligado ao pecado. Se está sofrendo, é pecado. Não é a verdade? Ou não? O cara era leproso, por quê? Era o símbolo do pecado. E o cara não era pouco pecador para ser leproso, ele era muito pecador. Ele era recordista mundial em pecado, porque ele é leproso. Então, ele era separado, abandonado. E compaixão, que seria o que Jesus fez com o leproso, que é o quê? Ir e fazer. Jesus chegou a abraçar um leproso. Agir, abraçando um leproso. Mas isso não era comum. Jesus fez isso. Eles eram separados. E eles eram ajuntados pela desgraça. Eles eram amigos entre eles, pela desgraça e separação que eles tinham de toda a sociedade. Então, eles questionaram Jesus sobre isso. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe, Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascessem cego? Para que nascesse cego. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Então, não julguem, porque a gente sabe muito pouco sobre a vida do outro. Talvez até a própria pessoa saiba pouco sobre a vida dela, e talvez a gente mesmo também ainda saiba pouco sobre a nossa vida, porque a gente para pouco para meditar sobre isso. Em tempos que a meditação tem sido cada vez menor, de menos tempo, e a aceleração cada vez maior, eu sinceramente, eu canso de, em qualquer mídia, hoje eu fico cansado de saber que vai ter um robô, que alguém recebeu 1 trilhão, né, agora de dinheiro, para ajudar o mundo, demais, vai ser uma maravilha, segundo se pensa, em que vai ter um robô que vai substituir um funcionário. Eu sei que não tem como parar a tecnologia, eu sei disso, mas isso é muito cansativo. É muito cansativo você viver numa terra que foi amaldiçoada por Deus e que isso tudo acontece e a gente tem que estar cada vez mais acelerado, cada vez mais antenado de qualquer tecnologia que vai durar pouco tempo. Porque vai vir outra. E vai vir outra. E vai vir outra. Isso cansa. Isso cansa. E nós somos, tudo por causa do pecado, é verdade. Mas a gente precisa separar essas questões que eu apresentei aqui. A queda causou muito problema. Muito problema. Um deles é o teológico. Houve separação entre Deus e o homem. Houve uma ruptura pela desobediência a Deus. Você pode quase tudo, mas isso você não pode. E o que a pessoa faz? Ela vai lá e faz o que não pode. Já passou por isso? De você dar uma ordem ou uma instrução? Você pode tudo. Tudo aqui é seu. Abre a geladeira, faz qualquer coisa, mas isso aqui não. Né? E aí a pessoa vai lá e faz. Problemas também psicológicos, porque o peso da culpa veio sobre nós. O peso da culpa vem sobre nós. Sociológicos, porque já houve um problema sério entre um que falou, foi a mulher que só me deu, né? E um culpa o outro. E não só com a esposa, mas com os filhos, que inclusive um
mata o outro. O pecado trouxe muito problema. A queda causou muito problema, problemas ecológicos, porque a criação, a terra, então está amaldiçoada também. Eu sei que a notícia não é boa, mas termina bem. Uma palavra deve ser observada com atenção. Maldita. Maldita. Essa palavra é usada no verso 4, maldita és entre todos os animais. No verso 17, maldita é a terra por tua causa. Então a gente mora em um lugar maldito. Então, qual o tamanho da nossa expectativa quanto a dias melhores, quanto uma paz? Tem muita gente, não, que se esse político entrar lá vai ser uma maravilha, vai ser nada. Nada. A terra nunca vai ser boa aqui. Não adianta colocar as nossas expectativas nesse lugar. Você precisa cuidar das pessoas, mas não adianta. Qualquer prédio que você fizer, por mais que tenha base, vai desmoronar. Qualquer área que você for, você é um grandão, vai desmoronar, porque a terra está amaldiçoada pelo Criador da terra. Por quem manda. Por um Deus onisciente, onipresente. E o atributo da compaixão, né? Ele é um atributo comunicável, não é? Ele é comunicável, porque ele é extensivo a nós, homens e mulheres. É um atributo de Deus, mas comunicável aos homens. E se ele é, nós podemos ter compaixão. Por esse atributo que é de Deus e é compartilhado a nós. Essa é a notícia boa. Mas estamos num lugar maldito. Porque se não fosse, não precisava de compaixão. Se não fosse um lugar maldito, não precisava disso. Nós precisamos ter compaixão, nós precisamos aceitar a compaixão vinda de Deus e de Jesus Cristo. O Espírito Santo, nós precisamos aceitar, mas precisamos compartilhar. Esse é o lugar onde a gente mora. Tudo aqui está amaldiçoado. E a primeira menção da palavra dor já acontece no começo da história. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio às dores dará a luz a filhos. A dor e todo o sofrimento, se você ler de 14 a 19 em Gênesis 3, são consequências da queda. Não era para ser assim, mas é assim. O pecado nos trouxe a maldição, dores, sofrimento, vergonha, traumas. Essa é a consequência do pecado. E não adianta a igreja ir por outra linha de pensamento. Não adianta enfeitar o pavão e dizer que a igreja vai trazer respostas de felicidade, de um longo momento de felicidade se você vier e servir a Deus e tal, porque não vai acontecer. É mentira. Lendo a Bíblia como um livro de uma história só, você vai entender que é uma grande mentira. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter uma expectativa alta e a frustração vai ser tão alta quanto a sua expectativa. A terra é doente. Isso causa toda essa questão. Agora a gente começa a falar do que é a nossa esperança. Isso sim é para ter alegria. Isso é para se regozijar. Isso é para ter a esperança. E usar o modo esperançar. Que eu tenho esperança e ajo naquilo que eu posso fazer. E aí assim, a gente começa a ver na própria Bíblia que já no início Deus demonstra compaixão.
quando ele veste o homem e a mulher e tira eles da vergonha, porque até então não havia vergonha, até então não havia culpa, até então não havia nada. Ela vem através do pecado e Deus vai lá e sacrifica um animal. E isso tem um significado para nós, porque já aponta Jesus Cristo. Esse é o grande significado. Isaías 53, 5. Eu não botei o... Isaías 53, 5. Cláudio, pode ler, por favor, Isaías 53, 5? Pode ler alto que todo mundo vai te ouvir aí. 53, 5. Achou? Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Nós somos sarados, curados, através do sacrifício de Jesus. Jesus já estava presente. Em todos os momentos, Jesus está presente. Nos momentos difíceis ou nos momentos fáceis. Temos alguns momentos fáceis, não temos? Mas Jesus já está presente. E quando você olha a vida de Jesus, aquilo que ele deixou aqui de legado nessa terra como homem e como Deus, mas você vê que a compaixão sempre foi uma marca de Jesus. Sempre foi uma marca. E aí, onde eu me confronto nessa palavra muito fortemente, é que Jesus falou para a gente imitar ele. E ele mostra compaixão o tempo todo. Ele mostra compaixão pela prostituta. Ele mostra compaixão pelo leproso. Ele mostra compaixão por todos que ele chega. Confronta, nunca deixou de confrontar, nunca baixou o preço, mas sempre mostra compaixão. Então, se queremos imitar Jesus, precisamos imitar e ter compaixão ao nosso próximo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Até na hora que Jesus estava partindo, ele deixa essa palavra para os discípulos. A paz que Jesus dá é algo incrível, porque não é uma medição humana de você estar bem fisicamente, ou bem só de saúde, ou com a situação financeira em dia, ou o relacionamento está bem. Não é isso. É a paz que vem em meio à guerra, em meio à tribulação, em meio à angústia. É essa paz que nos invade quando aceitamos a nossa vulnerabilidade como homens e mulheres, mas aceitamos a graça de Deus através da compaixão de Jesus Cristo. É assim que a coisa se resolve. João 14, 27. Essa palavra de Jesus é quando ele já estava partindo. E ele deixa isso para os seus discípulos. A grande pergunta, talvez, que eu fiz para mim, e talvez vocês também façam, é o que fazermos como igreja? Já que a coisa tem toda essa notícia, toda essa situação, o que podemos fazer como igreja? E também temos resposta bíblica para fazermos, para atuarmos como igreja de Cristo, usando a compaixão, usando os dons de cada um, eu diria até que talentos também de cada um, e fazendo aquilo que é nos proposto em Romanos 12. Porque Jesus já deu o exemplo, Jesus já sofreu, já veio, já ressuscitou, já nos deu o perdão através da morte dele, o plano de salvação está pronto.
Mas como igreja, o que podemos fazer? E Paulo nos traz uma informação, uma profundidade do que podemos fazer. Em Romanos 12, nós temos 3 partes desse capítulo. A nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como tem sido o nosso culto? Como tem sido a nossa vida após o culto público que temos na igreja até o próximo culto? Como tem sido a nossa vida? E a gente precisa ir na direção de Deus sempre. A gente não pode se conformar com esse mundo, mas a gente precisa se transformar e se renovar a mente. A mente precisa ser renovada. A gente precisa renovar as nossas próprias opiniões daquilo que é o mundo, daquilo que Jesus representa, daquilo, lendo a palavra, entendendo a palavra, orando a Deus para ter discernimento sobre essa palavra. E Paulo está falando sobre isso, para transformar-vos a nossa mente, e para que a gente, com isso, possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, no meio de todo esse turbilhão que a gente vive. Se a gente consegue fazer isso, experimentar a agradável e perfeita vontade de Deus e vivermos debaixo da vontade dele, a gente vai ser alegre mesmo em momentos difíceis. A segunda parte desse capítulo, ele fala sobre o uso dos dons espirituais. E se a gente cumprir isso aqui, nós vamos conseguir ter mais compaixão, conforme você falou hoje de manhã, e um ajudar o outro. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pensem de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Isso aqui ele está falando de uma sinergia. Sabe? Na igreja. Entre os membros, no corpo de Cristo. Sabe aqueles revezamentos de 4 por 100 nas Olimpíadas? Que tem um cara que corre a 9 segundos e não sei quanto, o outro corre a 11, o outro corre a 10 e não sei quanto. E as pessoas pensam, se pegar essa pessoa que corre 9 e tiver 4 delas, faz 36 segundos. E aí foram 4 italianos numa Olimpíada. E os 4 conseguiram uma velocidade melhor do que se fosse 4 do recordista mundial, que era o próprio italiano, porque a sinergia fez com que eles conseguissem. Eu não prego como Cláudio, como Ronaldo, como Joel, eu não dirijo uma liturgia como eles. Eu tenho a minha maneira de falar, eu tenho a minha maneira de dar aula, o Cláudio tem a maneira de dar aula dele, o Ronaldo... Joel, estou só usando aqui, né? A Elaine, que é muito estudiosa, tem a maneira dela de se comunicar. E o Joel, hoje de manhã, falou uma coisa muito interessante. A gente tem um DNA, que o pastor Eldon trouxe, não foi, Joel? Que é o seguinte, só a gente faz um dom que a gente tem, não tem outro que faz igual a gente. Então, os nossos dons são importantes, mas a gente precisa fazer. E fazer em benefício do corpo. Todos nós fazemos em benefício do corpo. Isso vai nos ajudar a ter compaixão. Isso vai nos ajudar que a gente se trate entre nós. Que a gente busque a cura em Jesus Cristo. Busque a cura na palavra, mas precisamos exercer os dons. Assim também nós, conquanto muito, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou
o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Não está falando para fazer de qualquer jeito, não. É para fazermos com excelência. Ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. E a terceira parte desse capítulo, as virtudes recomendadas. Olha se essas virtudes não caminham na direção da compaixão. Olha o que Paulo está propondo. O amor seja sem detestai o quê? E apegai-vos ao bem. É para amar ou não é? Cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso não é fácil. Porque você tem que ver características no teu irmão que você não vê em você mesmo. Ele é superior a você em algumas questões e você não está vendo isso. Eu não estou vendo e nós não estamos vendo, precisamos exercer isso. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. A gente já sabe que a aprovação, ela produz perseverança, maturidade, mas no final, regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração, sejam perseverantes. Não importa, meu irmão, se você está deprimido, se você está caído, está triste, tem que orar. Tem que colocar para Deus as frustrações. Ele já sabe, mas a gente precisa fazer. A gente tem que perseverar na oração. Compartilhar as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. É muito fácil a gente vir aqui fazer o almoço e cada um trazer a sua panela. É bom, já é um avanço. Já é um avanço com relação ao mundo. Já é um avanço a gente vir compartilhar. Mas aqui ele está falando das necessidades. Será que tem entre nós alguém que não está tendo dinheiro para comprar comida? Pode acontecer. Não é? A gente fica sabendo de alguns, mas a gente sabe que as pessoas têm dificuldade de colocar para a gente. Abençoar quem? Os que gostam da gente? Somente? Os que não nos perseguem. Sabe? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres... Bianca, pode vir, tá? E chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender da gente, ter paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Essas recomendações para o corpo de Cristo, elas são vitais para que a gente caminhe como igreja, para que a gente caminhe sabendo da nossa humanidade, sabendo das nossas fragilidades, mas com esperança naquele que deu a sua vida por nós. E com esperança que um dia estaremos sem duplicatas para pagar. Quem quer ficar sem conta para pagar aí? Sem dor, sem sofrimento, sem acusação, sem injustiça, sem tribulação. Essa é a nossa esperança.